de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, de número 2. Nós não iremos se delongar muito, mas eu tenho a certeza que devemos sair daqui alimentados pela palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 2. Quero que os irmãos só acompanhem a leitura. A epígrafe do texto diz assim: Jesus cura um paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Glórias a Deus, aleluia! Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler nos traz a história poderosa. Jesus, mais uma vez, manifestando o seu poder miraculoso. A Bíblia diz que agora Jesus, ele aparece mais uma vez na história milagrosa de Israel. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, Jesus estava orientando. E a Bíblia diz que agora Jesus, na sua grandeza, a Bíblia diz que Jesus era famoso. A fama de Jesus, ela estava correndo entre as cidades vizinhas. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele se encontra dentro de uma casa. Olha para mim aqui, por favor. O que Deus hoje ele quer, através desta revelação bíblica, através dessa proposta desse texto, Deus ele quer te ensinar algumas coisas. Escute bem em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos num culto de libertação. Deus precisa te libertar de algumas coisas. A igreja do Senhor nessa última hora precisa despertar. É como Paulo escreve à igreja aos Efésios, diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja dormindo espiritualmente. Não sente porque está dormindo. Não glorifica porque está dormindo. Não sente o divino Espírito Santo que está do teu lado aí, porque está dormindo espiritualmente. Mas nessa noite Deus vai colocar dentro de mim e de você um ânimo novo. E nós vamos aprender, aleluia, a valorizar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que agora Jesus estava dentro de uma casa. Escute bem. Escute bem o tema da mensagem que Deus me deu. O tema está subordinado ao nome do tema. Um paralítico. Repita comigo. Um paralítico. 4 amigos. Um telhado. E uma porta. Tema interessante, né? Um paralítico,
4 amigos, um telhado e uma porta. Nós vamos falar um pouco acerca desses 3 tópicos. O primeiro tópico que nos chama a atenção, com certeza, é Jesus. Jesus é o centro das atenções aqui nessa noite. O centro das atenções não é a criancinha correndo na igreja. O centro das atenções não é o pregador que tem uma boa eloquência. O centro das atenções não é o grupo de jovens que cantou bonito. Não é o ciclo de oração. Não é o irmão que tem uma boa eloquência na sua oratória. Não. O centro das atenções será e sempre será a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem que ser o centro das atenções. A nossa mente, o foco tem que estar centralizado em Jesus. Tem algumas pessoas que querem se aparecer mais que Jesus na igreja. Mas eu quero dizer que esse esforço é em vão. Porque o Senhor Deus é poderoso. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o ancião de dias, Ele é a estrela da manhã. É aquele que diz que tem a chave em Davi, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É aquele que morreu e ressuscitou e está aqui nesta noite. É aquele que veio, aleluia, como cordeiro, mas hoje Ele está aqui nesta noite na posição de leão da tribo de Judá. E Ele é aquele que, aleluia, quando João ele tem a revelação em Apocalipse, que ele viu as suas vestimentas salpicadas de sangue, e sobre a sua coxa estava escrito, aleluia, Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Ele é que está aqui nesta noite, aleluia, para abençoar a igreja. É por isso que Ele merece a honra, o louvor, a majestade, a adoração, a reverência, a excelência, o poderio. Nesta noite você, aleluia, tem a liberdade de glorificar a Ele. Sabe por quê? Porque foi Ele que investiu na tua vida. Aleluia, te deu um banho santo com o sangue carmesim. Arrancou você da droga, da prostituição, do pecado, do lamaçal do pecado. Colocou você sobre uma rocha, te deu um novo cântico. Escreveu o seu nome no livro da vida e te fez uma promessa, dizendo para você que você é mais do que vencedor. Queira o diabo ou não, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Esta é a mensagem ainda profética, poderosa, aleluia, infalível de Deus para o teu coração. O interessante é que a Bíblia diz, quando o nosso irmão João ele reporta a fala de Jesus dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa, aleluia, conhecer o teu Deus. Você precisa, aleluia, conhecer o Deus que você adora. Tem tantas pessoas, irmãos, hoje que está dentro da igreja, que às vezes canta, às vezes prega, às vezes, aleluia, até mesmo fala em línguas estranhas, mas não conhece o Deus que ele adora, o Deus que ele glorifica. Hoje o Senhor está te convidando a você manter um particular com Ele. Orabacaia subdicandarabachaya. Aleluia, a Bíblia diz que agora, aleluia, Jesus estava dentro de uma casa. E a Bíblia diz que essa casa estava cheia. Sabe por que essa casa estava cheia? Porque Jesus estava dentro dessa casa. Eu entendo, aleluia, dentro ainda deste ponto, que quando Jesus ele está, Jesus preenche o lugar vazio. Você nesta noite só vai sair vazio aqui neste lugar se você quiser. Mas se você levar Jesus para a tua casa, eu quero dizer para você que o teu coração, que é a casa espiritual, vai sair cheia e o nome do Eterno vai ser glorificado. Você vai ser um crente vazio se você quiser. Você vai ser um crente seco se você quiser, porque nessa noite a fonte já chegou aqui. E não é a fonte de Betesda, do tanque de Betesda, é a fonte de água viva. E quanto mais você bebe, mais você tem sede. Você precisa beber desta fonte. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: nessa noite
A fonte chegou. Diga para ele, pega o seu cântaro. Diga assim, pega a sua vasilha. Porque nós vamos beber da fonte hoje. Quantos você pode acreditar nessa palavra? Levante com as mãos e glorifique o nome do Senhor. Você precisa beber. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você precisa comer desse pão. Você precisa se alimentar. Você precisa, aleluia, estar nutrido. Você já viu ou observou uma pessoa desnutrida? Não tem ânimo. Uma pessoa desnutrida não tem vigor. Uma pessoa desnutrida não tem perspectiva. Dentro da igreja também existe o crente anêmico. Ele é um crente desnutrido. Mas o pão vivo já desceu aqui nesta noite. Deus, Ele quer que você venha se alimentar dEle. Deus quer que você venha desfrutar dEle. Você precisa manter um elo com o Senhor, um contato com o Senhor. Você precisa, aleluia, ter uma intimidade com o Senhor. Você precisa comer do pão vivo. Jesus agora estava dentro daquela casa e a casa estava cheia. Cheia de pessoas querendo ouvir Jesus. Dentro daquela multidão existia 3 grupos. Repita comigo, 3 grupos. 3 grupos. O primeiro grupo que estava no meio daquela multidão era o grupo dos curiosos. Aleluia, Jesus. Dentro da igreja, nem todo mundo que está dentro da igreja quer o seu bem. Sério. Aleluia. Existia o grupo dos curiosos. O grupo dos curiosos era aquele que não era ateu, também não era crente, eram os à toas. Glória a Deus. Eles não acreditavam e também não deixavam de acreditar, eram os à toas, eram os curiosos. Aleluia. Ia para a reunião para ver o que ia acontecer dentro da igreja. Se ia ter Pentecoste, se ia ter glória a Deus, se ia ter aleluia, se ia ter línguas estranhas, se ia ter batismo. Hã? O grupo dos curiosos. Glórias a Deus. O segundo grupo era o grupo dos acusadores. Escute bem em nome do Senhor o que o Senhor Deus está dizendo para você nessa noite. No meio desta multidão tem o grupo dos curiosos. É aquele que quer saber o que está acontecendo na tua casa. É aquele que quer saber se está faltando o arroz, o feijão, se cortou a luz, se cortou a água. Mas ele não estende a mão e não te ajuda. É o curioso. Esse tem que sair fora. Esse tem que sair correndo. Sai fora. Corre para o pé de Jesus porque o curioso está te olhando. É o grupo dos curiosos. O segundo grupo era o grupo dos acusadores, esperando uma falha de Jesus. Quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 31, ele diz assim, irmão Nicolas: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vem continuando dizendo: aquele que nem mesmo seu filho o poupou, antes não dará a ele todas estas coisas? E ele vem continuando na sua narratória dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí ele disse: é Deus que justifica. Irmão, não adianta você apontar o erro do teu irmão. Não adianta você apontar o erro da tua irmã, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você medir, vós será medido de novo. Sabe o que o Senhor Deus está trazendo aqui nessa noite para os nossos corações? É que nós devemos saber sobreviver com esse tipo de pessoa dentro da igreja. Devemos conviver com um tipo de pessoas assim, que às vezes estão, aleluia, na condição de curioso.
na condição, aleluia, de acusador. Mas dentro daquela multidão também existia o grupo dos adoradores do Senhor. Dentro daquela multidão havia um grupo daqueles que estavam, aleluia, com o seu coração voltado a Deus, independente da circunstância. Se alguém ia acusar, se alguém, aleluia, ia falar mal, se alguém ia criticar, ele estava ali disposto a glorificar a Deus. A disposição dele era tão grande, desse grupo de pessoas, olha para mim aqui em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que a multidão estava apertando. Todos queriam estar perto de Jesus, mas a multidão estava apertando. A multidão era tão grande, irmão William, que a Bíblia diz que agora a porta da casa estava fechada pela multidão. Jesus ele estava ali pregando. Olha aqui para mim em nome do Senhor Jesus. Olha que o Senhor Deus nesta noite Ele está falando com a igreja. Para você conseguir o teu milagre, você tem que romper a multidão. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: a tua vitória está depois da multidão. Orabacaia sobederehasse. A tua vitória está depois da multidão. A Bíblia diz que agora apresenta-se o texto acerca de um paralítico. Jesus estava dentro da casa. A multidão estava fechando a porta, irmão William. E a Bíblia diz que o paralítico estava fora da casa. Aí o Senhor me deu uma mensagem. Deus me deu uma revelação acerca disso. A Bíblia diz que esse paralítico, ele tinha 4 amigos. Repita comigo, 4 amigos. 4 amigos. A Bíblia diz que esses quatro amigos levavam este paralítico. Paralítico esse que trazia a dor da solidão. Paralítico é esse que trazia a dor do preconceito. Paralítico é esse que trazia a marca da acusação. Paralítico é esse que trazia consigo a marca do desprezo. Irmão, sabe uma coisa que dói na alma? É quando alguém olha para você e despreza você. Sabe uma coisa que dói no coração do homem e que é uma grande covardia? É a acusação. É a calúnia, porque aquele que está recebendo a calúnia, ele não pode se defender. Ele só ouve depois o que falaram dele. E ele carrega essa dor sobre o seu coração. Esse homem estava marcado por situações como essa. E a Bíblia diz que agora ele tinha quantas pessoas que estavam ali carregando. Quem sabe você está aqui nessa noite, fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Orabacaia sumi de candaia sobederesai. Oh, mandaia sumi nerevassi que debedeciai. Aleluia, quem sabe tu está, aleluia, na condição como este paralítico. Quem sabe, aleluia, você se sente sozinho. Quem sabe, aleluia, alguém, aleluia, está olhando você, está caluniando você. Quem sabe, aleluia, você está carregando a dor da solidão. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você não está sozinho nesta batalha. Deus vai colocar alguém do teu lado para estender a mão de misericórdia. Aleluia, Deus vai colocar alguém do teu lado para te ajudar. Você não vai morrer sozinho. O Senhor já está providenciando milagres sobre a tua vida. Esses 4 amigos, eu quero primeiro trazer o primeiro amigo. E eu quero nomear, a Bíblia não diz, mas eu quero nomear o primeiro amigo como o amigo misericórdia. Repita comigo, o amigo misericórdia. Diga assim, o Senhor vai colocar o amigo misericórdia do meu lado hoje. Aleluia, o primeiro amigo, aleluia, que eu encontro dentro desta revelação bíblica que Deus colocou no meu coração é o amigo misericórdia, irmã Maria.